Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Fazer parar, chego até me enfraquecer, sem forças pra caminhar. É que então me desespero, me ajoelho e clamo a Deus. Sinto sua presença do meu lado, me dizendo assim: eu estou contigo pra que temer. Se estás cansado, eu te dou poder pra caminhar, pra se erguer, para dizer sou vencedor. Não tem barreiras que possam impedir. Quando estou na frente, o mal tem que sair. Eu sou teu Deus, eu te escolhi. Vem, servo meu, estou aqui. Se estás na prova, eu estou contigo. Eu sou providência, sou o teu amigo. Tudo que me pedes, eu tenho a resposta. Sou a solução para todas as horas. Hoje eu decreto a vitória. Não duvides nessa hora. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui. Eu estou contigo pra que temer. Se estás cansado, eu te dou poder pra caminhar, pra se erguer, para dizer sou vencedor. Não tem barreiras que possam impedir. Quando estou na frente, o mal tem que sair. Eu sou teu Deus, eu te escolhi. Nem servo meu, estou aqui. Meu irmão, ergueu teu rosto. Não deixe o mal te amedrontar. Jesus é rei, é poderoso e ao teu lado está. Se pensas que não tem mais jeito, Jesus tem pra você saída. Creia, tenha fé agora, que tu vencerás. Eu estou contigo pra que temer. Se estás cansado, eu te dou poder. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos. Uma excelente tarde para todos os nossos amigos, amigas, ouvintes do programa Falando de Jesus. A você também que não é ouvinte, que Deus possa te abençoar nessa tarde, sexta-feira, exatamente sexta-feira, dia 2, mês 12, ano 2016. Estamos chegando aí bem próximo do final do ano, mas desde já agradecendo a Deus, porque até aqui o Senhor tem permitido que eu e você pudéssemos vencer a cada dia, a cada hora, a cada momento, as nossas dificuldades, os nossos momentos difíceis, exatamente, tanto faz ele mediante a trabalho, mediante a congregações, mediante a política, mediante a esporte, mediante a família. Tudo realmente nós devemos agradecer a Deus, porque os problemas nós só vamos ficar livre, exatamente livre de todos os problemas, quando nós descermos à sepultura, quando nós exatamente esperar a volta de Jesus para fazer a eternidade, para ir para a eternidade. Aí sim. Mas
você mesmo aqui ainda vivo, ok? Ainda mesmo com vida, você também pode já estar procurando evitar alguns problemas, você pode procurar evitar algumas aflições, você pode procurar evitar algum sofrimento. Por quê? Porque às vezes nós mesmos procuramos para nós aquilo que não agrada em primeiro lugar a Deus e depois a sociedade, enfim, a outros tipos também de problemas. Então, você pode evitar sofrimento, você pode evitar aflição, desde que você comece a procurar os caminhos do Senhor, porque ali Ele vai te dar direção para você fazer algo certo, algo exatamente positivo, algo que realmente provém da obra de Deus, ok? Mas até chegar a esse ponto, você pode ir buscando, você pode ir procurando, você pode devagarzinho, entendendo a palavra de Deus, buscar entendimento, porque Deus na sua palavra, na Bíblia, dá todas as direções para o homem, dá todas as direções para aquilo que realmente faz bem. Nós que somos teimosos, nós que somos egoístas, nós que somos às vezes ambiciosos, nós que somos às vezes agimos de forma que não olhamos ou prestamos atenção na palavra de Deus, aí às vezes nós cometemos o pecado, o erro, a falha, às vezes é por causa da displicência ou até mesmo por causa de falta de 30 segundos. Por causa de 30 segundos, você não parou, você não pensou, você não refletiu para consultar o Papai do Céu, para consultar a Deus, para saber, isto é de Deus? Isso é bom? Isso agrada o coração de Deus? Se isso agrada o coração de Deus, eu vou agradar exatamente o meu irmão, vai agradar minha esposa, vai agradar meus filhos, vai agradar minha família, vai agradar meus inimigos, vai agradar a sociedade. Porque primeiro nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. E se você fazer algo que agrada só você, pode ter certeza, aquilo que eu falei no início, você está sendo egoísta. E você sendo egoísta, isso não é de Deus. Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Cultura, lá do bairro de Fátima. O bairro de Fátima estava alguns meses já, vou falar meses, né? Não foi nem um mês nem dois, mas acredito que já foi uns 2, 3 meses. Estava sem o sinal da Rádio Cultura e hoje nós tivemos o prazer, a felicidade desde as 7h30 da manhã, está trabalhando lá, fazendo a manutenção abençoada, ok? Indo para cá, indo para lá. Quero agradecer algumas pessoas que nos orientaram, nos ajudaram, exatamente tomando conta da fiação, tomando conta da escada, e também a você que está aí na Praça Central de bairro de Fátima. Que Deus nessa tarde possa abençoar todos vocês, independente se você está aí no trailer, se você está no bar, se você está na bocha, se você está batendo papo, você que saiu da escola agora, você que está aí no seu final de semana, saiu do trabalho, está ali nessa região, no ponto de táxi. Que Deus possa nessa tarde também levar uma palavra até vocês, independente do teu credo, independente da tua religião, independente de quem é você. Só te falo uma coisa, você sem Deus, você não é nada. Você pode ter dinheiro, você pode ter poder, você pode ser autoridade, você pode ser o que for abaixo de Deus. Mas se você abaixo de Deus não tiver Ele que está acima de você, você não é nada. Você é exatamente uma caspa, você é uma capa vivendo na terra, vegetando na terra. Então, nós não queremos que nem eu, nem você, ninguém seja na terra. Seja um representante de Jesus. Seja uma pessoa que testemunha Jesus. Seja uma pessoa que é grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, na minha vida, por tudo que Ele é capaz. Mesmo que às vezes não vai ao encontro seu. Às vezes você quer algo, mas naquele momento você não consegue. Talvez daqui uns 6 meses você não consegue, daqui um ano você não consegue. Mas não desanima. Continua tendo fé, continua crendo, porque no tempo de Deus, aquilo que você colocou no seu coração para você conseguir, com as graças de Deus, você vai ter vitória. Agora na Serra são 18h04, já está presente
o mensageiro desta tarde. Ele vai trazer mais uma palavra abençoada para a minha vida, para a sua vida, para as famílias serranas que nos ouvem exatamente de um ponto ao outro, a você que está em várias praças públicas, a você que está no ponto de ônibus, a você que está no comércio, aonde você estiver. Convido a você, nós entrarmos em oração espiritual, agradecendo a Deus até neste momento. Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas. E olha que nós não somos merecedores, mas Deus nos ama. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.
Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa tarde a todos, é muito prazer que estou mais uma vez aqui nesta rádio. Aceitei esse convite, glória a Deus por isso. É muito bom nós falarmos da palavra de Deus, do poder de Deus, o que Deus faz na vida do ser humano. Quando Deus age na nossa vida, nós somos mais que vencedores. Então nós vamos orar neste momento, fazer uma oração, me colocando diante do Senhor, colocando aquele que está do outro lado diante do Senhor, para que juntos nós possamos entender a palavra de Deus e que essa palavra venha nos dar um crescimento como pessoa e como servo do Senhor. Meu Deus, louvado seja o Senhor, exaltado é o teu nome. Mais uma vez eu estou aqui neste local para trazer a tua palavra, a tua mensagem. O Senhor permitiu eu estar aqui, o Senhor me deu saúde, me deu a paz de Cristo, e louvado seja o Senhor, porque neste momento nós vamos ver mais uma parte do poder do Senhor, o que o Senhor faz na vida do ser humano quando ele coloca diante do Senhor. Glória seja dada a ti em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos hoje meditar num texto que está em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ver aqui uma passagem bíblica, e aqui citando o texto na época do rei Acabe e sua esposa Jezabel. Acabe, um homem servo do Senhor da linhagem de Israel, o homem se tornou rei de Israel, mas se casou com Jezabel, uma mulher muito ruim, uma mulher idólatra, uma mulher que veio uma filha do rei dos Sidônios, e o rei Acabe acaba casando com essa mulher, formando uma família com essa mulher, e nós sabemos como é perigoso quando a pessoa casa com um julgo desigual. Ele tem uma fé, a outra pessoa tem outra fé, e se a fé não estiver voltada, centralizada em Deus, isso é perigoso. Então nós vamos ver essa passagem aqui, como Jezabel foi uma mulher muito ruim, uma mulher má, uma mulher que perseguiu, matou os profetas, e nós vamos ver no texto aqui que só sobrou o profeta Elias. E Jezabel tinha lá os costumes dela de adorar, na época, Baal, Balins, poste ídolos, e Elias fazia os seus rituais pagãos, e essa mulher tinha esse tipo de vida, e acabou influenciando o rei Acabe, e o rei Acabe acabou cultuando os dois senhores, dois deuses, o Deus verdadeiro e as imagens de esculturas. Aqui fala sobre Baal, Balins e os postes ídolos. Para nós começarmos, o que eram os postes ídolos? Muitas pessoas sabem, outras nem sabem. Ele era usado, poste ídolo era uma imagem feita em homenagem a Será, considerada pelos cananeus como a deusa mãe. Esse poste ídolo ficava exposto junto à imagem de Baal, o deus da promiscuidade, e o deus da fertilidade. Então ele ficava introduzido entre essas outras imagens. E ali eles faziam festa de fertilidades, e este poste ídolo era como se fosse um poste mesmo, na vertical, e ele simbolizava o órgão genital masculino. E ali eles tinham toda aquela crença de fertilidade, aquela adoração, uma adoração realmente pagã mesmo. Em alguns países até usa hoje. Eu estive observando no Japão, todo ano tem uma festa da fertilidade, uma grande festa, e ali eles têm o poste ídolo dele. Então isso em alguns países tem até hoje.
Então eu quero iniciar aqui no capítulo 18 de 1 Reis. Aqui a palavra nos diz que todos os reis foi exterminado por Jezabel. E sobrou só um chamado Elias, profeta Elias. E a Bíblia fala no início que veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe. Nós temos que entender que quando Deus manda, nós temos que obedecer. E Deus à frente de nossa vida, nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Nessa época tinha muita fome em Samaria, naquela região de Samária. Então Acabe chamou Obadias. Obadias era um mordomo do rei, pessoa de confiança do rei. E a Bíblia fala que esse homem temia muito o Senhor. Ele temia muito o Senhor. E Acabe disse a Obadias: vai pelas terras das fontes de água e todos os vales, para ver se acha erva para os animais, água. Ele estava muito escasso de alimentação, tanto para eles como para os animais. Então, Obadias sai por uma parte, Acabe vai por um outro lado sozinho, e eles começam a procurar erva, alguma coisa para o gado. A Bíblia fala que Obadias, a caminho, encontrou com Elias. E Obadias reconheceu Elias e prostrou diante dele. E ali eles começam a dialogar, começam a conversar, que ele teve procurando Elias há muito tempo. Acabe forçou Obadias a procurar Elias e não achava. E ali eles batem aquele papo e os dois se encontram. E Elias, atendendo à voz de Deus, pede a Obadias para levar ele ao rei. E Obadias não quer levar, fica até com um certo receio de ser morto pelo rei. Por que agora você encontrou Elias? Há quanto tempo eu mandei você procurar Elias? Então o questionamento de Obadias era isso. Mas Obadias começa aqui a se revelar quem ele era perante Elias. Falando que ele teme ao Senhor, ele é um servo do Senhor. Só que ele vivia com um rei pagão. E muitas das vezes nós estamos introduzidos a ver numa família, ou colégio, ou comércio, entre pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas pagãos. Mas nós temos que estar firme na fé que nós temos, no Deus que nós cremos, o Deus verdadeiro, e não vacilar. Porque nós temos que entender que Deus à frente nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e glória a Deus por isso. E é o que esse homem estava passando aqui para o profeta Elias. Porque ele se expressa aqui, na época que Jezabel matando os profetas, ele escondeu mais de 100 profetas em covas, sustentou com água. Então esse é o homem de Deus. Esse é um homem de Deus que não abriu mão. Poderia ser descoberto na época e até morto por Jezabel, que era uma mulher muito má. Então Elias, disse Elias: tão certo como vive o Senhor do Exército, perante cuja face estou devera hoje, apresentarei ao rei, eu vou ao rei. Ele estava atendendo a voz de Deus. Deus falou: apresenta-te a Acabe. E é o que Elias estava querendo fazer neste momento. Então Obadias vai ao rei Acabe e fala: encontrei Elias. Elias quer falar com você. Elias apareceu, Elias está aí. E o rei neste momento ficou até meio que assustado, porque procurou tanto Elias e não encontrava. E Elias está diante do rei Acabe. No verso 17 diz: vendo o rei Acabe a Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? És tu o perturbador de Israel? Elias responde para o rei: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, que deixaste o mandamento do Senhor e seguiste aos Baalins.
vocês que estão perturbando Israel, desviando o povo do caminho do Senhor. Porque o povo nesse momento estava adorando, conhecia o Deus de Israel, mas adorando as imagens de esculturas trazidas por Jezabel. Então o povo estava nessa situação. Muitas vezes nós vemos isso hoje. A pessoa adora a Deus, mas adora a imagem, ou ele tem uma adoração específica, seja lá em alguma coisa. Então ele está dividido, ele não tem aquela adoração exclusiva a Deus. E ele é muito propício a desviar do caminho do Senhor. É o que estava acontecendo com este povo de Israel. Samaria estava em situação difícil, estava numa seca, não chovia, então a situação era muito difícil. Mas Elias agora vem para o confronto. Elias confronta o rei Acabe. No verso 19 ele falou: agora vem, rei, manda juntar a mim todo Israel, todo no Monte Carmelo, e todos os 450 profetas de Baal, aqueles que adoram os postes ídolo e que comem da mesa de Jezabel. Então nós vemos aqui um homem obedecendo a Deus. Quando Deus manda, nós temos que obedecer. E nós obedecendo Deus à frente, nós somos mais que vencedores, e glória a Deus. E é o que Elias estava fazendo nesse momento. Ele faz um confronto diante daquele rei e manda juntar todos os profetas de Baal, porque realmente ali ia ser uma batalha espiritual. Seria uma batalha de espada, mas uma batalha espiritual. Eles iam decidir ali quem realmente é Deus, a quem o povo de Israel deveria seguir naquele momento. A Bíblia fala que Acabe começa a enviar mensageiros a todos os filhos de Israel, para juntar todos os profetas no Monte Carmelo. Juntar todo o povo, para ali realmente haver o que Elias tinha para esse rei, que até o momento ele não tinha se revelado para o rei. No verso 21 fala: então Elias chegou a todo o povo e disse, quando o povo se juntou todos ali, ele disse ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias estava ali com toda a autoridade vinda do Senhor, e ele estava colocando aquele povo à prova, e foi o momento que ele iniciou. Elias disse ao povo: só eu fiquei de profeta. Realmente, só tinha sobrado ele, o profeta do Senhor. E os profetas de Baal são bem maiores, são muitos, são 450 homens. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são muitos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova. Vamos ver qual Deus verdadeiro que vai nos responder. E ali o povo todo atento, olhando naquela expectativa, e Elias pede 2 novilhos. Escolha um novilho para vocês, dividido em pedaços, põe a lenha e não coloca o fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre ele a lenha e não colocarei fogo também. Então ali Elias manda fazer aquela preparação para um holocausto, tanto para ele quanto para os profetas de Baal. E ele diz: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Deus. E o Deus que responder com fogo, este é Deus. E o povo respondeu: é boa essa palavra. Realmente, o povo concordou, um teste muito bom. Muitas das vezes as pessoas estão seguindo um Deus que não dá resposta de nada, ele faz ritual, e ele só está na miséria, não responde. O nosso Deus, ele nos responde na palavra. O Espírito Santo intercede, ele nos dá entendimento, ele gera os frutos do Espírito naquele que crê e aceita Jesus. Então a diferença é grande em nós invocarmos, adorarmos o Deus verdadeiro, um Deus que é Espírito e em verdade. Ele não mostrou a imagem
para o ser humano não se perder com a imagem. Ele acabaria se desviando. Esse é o natural do ser humano. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele é o Deus invisível, mas real. Você vê Ele pela fé, pelo que Ele faz na sua vida, a diferença que Ele faz, os milagres que tem até hoje. Então, isso aí é ver a Deus. Então, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor. No verso 25, disse Elias aos profetas de Baal: então prepara os novilhos, vocês são muitos, e invoca o nome do seu Deus, e não coloca fogo nos holocaustos. Vá vocês primeiros com o seu ritual, depois eu vou fazer o meu ritual. Então ele deu a preferência para eles iniciar. Realmente é um confronto, e tem momentos que nós somos confrontados e nós temos que resistir em nome de Jesus, porque aquele que está em Cristo, Cristo à frente, ele é mais que vencedor. Você obedecendo a Deus, você é mais que vencedor. Em nome de Jesus, glória a Deus. Então a Bíblia fala que ele tomou o novilho, eles prepararam o novilho, invocaram o nome de Baal. A Bíblia fala que Deus de manhã até o meio-dia, e ali aqueles homens gritavam em alta voz, aqueles homens ficavam manquejando, era o ritual deles. Eles se movimentavam ao redor do altar deles, que tinham feito. Ele fazia todos os rituais. E a Bíblia fala que quando deu meio-dia, Elias, no verso 27, a Bíblia fala que Elias zombava daqueles homens. Eles falavam: vocês têm que clamar em alta voz, vocês estão falando muito baixo. Seu Deus não está ouvindo. Ele não é Deus. Mas pode ser que ele está meditando, pode ser que ele está atendendo a necessidade de alguém, ou ele está em viagem, ou a dormir. Se você gritar mais alto, você vai despertar ele. Então Elias tinha uma confiança tão grande na ação de Deus, que ele estava tranquilo. Ele passou até a zombar daqueles homens. Ao ver aquele ritual, há um Deus pagão que não fala, não vê, não reage, é um Deus de ilusão, que a pessoa fica iludido, adorando as imagens de esculturas, como era na época específica essas aqui. Um Deus que não responde. Um Deus que não responde. E a Bíblia fala que eles clamaram em alta voz, eles se retalhavam com facas, que era o ritual deles, com lancetas, sendo o costume deles, e derramava muito sangue. Dava a entender que isso aí, para eles, era um ponto máximo, né? Se cortar em adoração ao Deus deles. Mas nada era respondido. No verso 29 fala que passado ao meio-dia profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma dos deuses pagãos. Então Elias, chega o momento de Elias. No verso 30 fala que Elias chega diante de todo o povo, chama o povo, e todo o povo chegou a Elias. Ele chama todo o povo para o lado dele. Elias vai lá, restaura o altar que já estava abandonado, porque a casa abandonou a palavra de Deus, abandonou o ritual de Deus e se voltou para Jezabel. Jezabel, que era uma mulher pagã, uma mulher idólatra, uma mulher má, uma mulher que matou os profetas e uma mulher que estava levando o povo para o inferno. Então ele vai lá e restaura aquele altar que estava em ruínas, que era um altar onde tinha que estar adorando ao Senhor, e esse altar estava abandonado. Então ele vai lá e restaura esse altar, toma 12 pedras, referente às tribos de Israel, os filhos de Jacó, e veio a palavra dizendo: Israel será o teu nome. E ali ele faz todo o preparativo, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Elias ali manda preparar aquele altar, ao redor do altar. Ele manda fazer um rego ao redor do altar, tão grande, como para semear as medidas de semente que usava na época.
Ele pegou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha, foi fazendo toda a preparação. E ali as pessoas que estavam ao redor dele, ele disse: enchei de água, pode pegar os cântaros, encher de água, derrama sobre o holocausto, sobre a lenha. Faz isso uma vez. Eles fizeram a segunda vez. Ele falou: faz a terceira vez. Eles fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria no altar, virou água pura naquele altar. O altar estava todo molhado. Elias sabia o que estava para vir. Elias confiava no poder de Deus. Ele sabia que Deus ia agir. Deus não nos deixa só. De repente você está batalhando com você sozinho, contra várias pessoas, várias ideias diferentes, teólogos, ou em faculdade, onde for, mas Deus, quando Deus manda e nós obedecemos, você é mais que vencedor, porque Deus está na frente da sua batalha, não tem como você perder. Pode haver até uma falta de entendimento, você se coloca como um perdedor, mas na frente você vai ver que você é um vencedor, em nome de Jesus. Então a Bíblia fala que encheu o altar de água e molhou tudo. E no devido tempo, para apresentar as ofertas, aproximou o profeta Elias e disse, aquele dia perante todo o povo, e disse para Deus: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, de Israel, fica hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou seu servo, e que segundo a tua palavra é que eu fiz todas essas coisas. Olha a confiança que esse homem tinha em Deus. Deus mandou ele ir, ele obedeceu. Ele estava crendo que a vitória estava chegando. E ali ele fala: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba e veja que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizesse retroceder o coração deles, fazer eles se converter. O povo estava afastado de Deus. No verso 38 diz que caiu o fogo do Senhor e consumiu todo o holocausto. A lenha, as pedras, a terra, lambeu a água que estava no rego. Então houve uma manifestação de Deus para provar aqueles homens que só o Senhor é Deus, que eles jamais deveriam ter afastado da presença do Deus, do Todo-Poderoso. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, distanciamos, ficamos enfraquecidos, algumas coisas nos levam para o outro lado, mas aí nós somos derrotados. Deus não está com você, Deus não vai agir na sua vida, porque você está na desobediência. Isso aconteceu com o rei Acabe, quando juntou com Jezabel, e esses 450 profetas pagãos que adoravam Deus, um Deus que não reage, um Deus que não manifestou quando eles chamaram. Então aqui no verso 39, o povo caiu com o rosto em terra. Todo o povo clamou em altas vozes, o povo disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e o Senhor é Deus, e o povo foi repetindo, foi falando, e aquele povo voltou para o Senhor. Aquele povo retrocedeu. Aquele povo mudou de caminho, mudou de posição. Aquele povo, que é o povo abençoado de Deus, abandonou Jezabel. Aquele povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Eles puderam contemplar aquele fogo caindo do céu, consumindo todo o holocausto. Eles contemplaram ali Eliseu clamando a Deus e Deus agindo. E isso é um dos pontos da Bíblia, porque nós vemos Deus agindo com Moisés, Eliseu, Paulo, Silas, Abraão, e chega até nós hoje. Hoje nós vemos Deus agir, a pessoa orar, Deus operar, porque Deus é Deus. Deus agiu e age eternamente. Deus é Deus. Então, no verso 40, disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape.
lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. O final é a morte. A pessoa que abandona o Senhor, ele é um homem morto. Aqui ele já está morto. A pessoa que não tem Deus, ele já está morto. Porque quem dá vida é o nosso Deus através de Jesus. Jesus é a vida. Jesus nos dá a vida. Se você não tem Jesus, você é uma pessoa morta. Espiritualmente você está morto. Feliz é o homem que coloca sua presença diante do Todo-Poderoso, porque aí ele tem uma vida eterna, ele está mais do que vivo, porque ele vai ter uma vida eterna pela frente. A morte já não alcança ele, que a Bíblia fala que Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, e nós vencemos também. Então isso aqui é um exemplo para você hoje que de repente está fraco, não crê. O único caminho é esse. Mas nós temos que ir pela fé, nós temos que crer e obedecer a Deus, porque Deus à frente, nós somos mais que vencedores. Você tem que colocar Deus na frente da sua vida, no seu estudo, nos seus negócios, no seu namoro, no seu casamento. Deus tem que estar à frente, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Deus vai operar o milagre, basta você obedecer. Eu não sei quem está me ouvindo, que situação você está, não sei nada sobre você. Uma coisa eu sei, Deus pode mudar a sua vida. Você viu aqui, ouviu um homem destruindo 450 profetas, um homem. Então o que Deus faz, o que Deus pode fazer na sua vida? De repente o que você está passando não é nada perante Deus. Coloca a sua vida diante do Senhor, busca Ele, passa a ler a Bíblia, a orar. Se você não sabe, aprende a orar, vai numa igreja. Uma igreja que prega a palavra de Deus, a sã doutrina. Deus vai operar um milagre na sua vida. Ele opera na vida de qualquer um daqueles que o busca. Deus está de mão aberta para você. Por isso, em nome de Jesus, que a partir desse momento você tenha um novo entendimento sobre Deus, que você abre mão no espaço da sua vida, deixa Deus trabalhar na sua vida, ocupar o espaço da sua vida, porque a melhor coisa que a gente faz na vida é nos voltar para o Senhor, nos distanciar desse mundo pecaminoso que tanto nos puxa para um lado negativo e buscar a presença de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Eu quero orar, fazer mais uma oração final em agradecimento por este momento, pela misericórdia de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, glória a Deus. Pai, eu te louvo, exalto o teu nome, pela tua grandeza, o teu amor, por essa passagem bíblica que nós acabamos de ver aqui, o que o Senhor pode fazer na vida de um homem. Ó, meu Deus, só o Senhor é Deus. Como seria bom, Pai, se todos voltassem para o Senhor. Tem muitas pessoas afastando do Senhor, tem muitas pessoas que não te conhecem nem quer conhecer, mas glória a Deus que tem pessoas que ouviram essa palavra e quer te conhecer, quer te buscar, quer voltar para o Senhor, e que o Senhor venha trabalhar no coração dessa pessoa que está nessa situação, neste momento, quer buscar o Senhor. Que o Senhor venha fazer um milagre nessa vida, envolva a vida dessa pessoa. Tu sabe o que ele está precisando. Eu não preciso citar aqui com que área ele está precisando, porque o Senhor sabe a pessoa que parou para ouvir essa mensagem e que o Senhor venha operar um milagre nessa vida em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, que o Senhor perdoa os nossos pecados. Meu Deus, e aceita a minha gratidão diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Tempinho. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 39 minutinhos, 18h39. Deus assim quis, assim Deus fez se realizasse
mais uma vez, aqui exatamente do estúdio central da Rede Popular de Rádio para todo o Brasil e também para todo o planeta Terra. Eu quero, antes até mesmo de agradecer ao mensageiro por ter aceitado o convite de estar aqui, e também sobre a mensagem, toda a honra e toda a glória é dada no nome de Jesus e para aqueles que buscam para fazer a obra de Deus e cada vez fazer com perfeição, buscar o da melhor forma. E eu quero neste momento pedir permissão a Deus e ao mensageiro, mandar um abraço para um grande amigo, o diretor da Rádio TV Providência. Ele me surpreendeu agora de tarde. Eu estava no outro estúdio ali e estava acompanhando, monitorando o programa Falando de Jesus. E quando nós, normalmente nós transmitimos via cabo, via rádio online, Digigospel, Rádio TV Providência, mas eu estava vendo ali que o programa Falando de Jesus hoje, neste exato momento, às 18h40, se você entrar no YouTube, ele está ao vivo para todo o planeta Terra. Ele está ao vivo. E eu quero agradecer a Deus, que Deus possa abençoar o diretor da Rádio TV Providência. Exatamente, não sei se vai continuar, se vai, a gente vai poder anunciar isso. Eu só sei que eu constatei, inclusive o mensageiro está lá no outro estúdio, exatamente, ele tá, eu me surpreendi, chamei ele para assistir, para ver. Está ao vivo o programa Falando de Jesus, realmente aonde alguém estiver acessando o YouTube neste momento, às 18h41, vai estar ouvindo o programa Falando de Jesus ao vivo no YouTube. Deus fala, dá honra a quem tem honra. E eu me sinto honrado a Deus em primeiro lugar e também pela vida do diretor da TV Providência, que mandou eu ver um sinal e acabei eu vendo outro sinal. E que se realmente for da vontade de Deus, exatamente para cada vez mais seja propagada a palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes o site, não em todas as regiões ou em qualquer lugar que vai pegar. Mas o YouTube, em qualquer lugar do planeta Terra, o YouTube é só clicar em YouTube que aparece. Então depois a gente vai procurar saber se for isso para engrandecer. Se for isto para engrandecer mais ainda o nome de Jesus, se for assim ainda para engrandecer mais, que a palavra de Deus possa chegar exatamente a outros países, a outras regiões, que seja louvado. Eu quero desde já mandar um abraço então para o nosso amigo e diretor da Rádio TV Providência. O irmão trouxe a mensagem aqui, ok? Falando sobre o profeta Elias, falando sobre os adoradores de Baal. Tá lá ainda, irmão? Ao vivo lá? Tá lá no YouTube ainda? Tá, o irmão tá lá, né? Glória a Deus, né? Até essa agora me surpreendeu, mas seja honra louvada a Deus. Então, o irmão falou sobre a mensagem dos adoradores de Baal, e eu sei que no planeta Terra ainda tem muitos adoradores de Baal. São pessoas que não acreditam que Jesus veio, são pessoas que não acreditam que Jesus andou na terra, são pessoas que não acreditam que Jesus fez e faz os milagres até hoje. Nós sabemos que esses adoradores de Baal são aqueles que escutam não, que ouvem não, que tocam não. São pessoas que estão entendendo que às vezes são adoradores daquilo que não tem resposta. Mas pela misericórdia de Jesus, exatamente, Jesus já conhecia e Jesus já conhece esses adoradores de Baal hoje. Por quê? Porque a palavra dele fala, adorar só um Deus, não a deuses. Adorar só um santo, não santo. Adorar só um que é capaz de levar você exatamente ao intermédio com o Pai. Esse se chama Jesus. Nós respeitamos exatamente essa liberdade, porque foi dado o livre-arbítrio das pessoas escolher a que Deus seguir. Dá livre-arbítrio das pessoas escolher que Deus ele vai dobrar seu joelho. Esse é o livre-arbítrio. Mas a gente fica triste que quando Jesus opera o milagre,
É outros deuses que leva a fama. A glória vai toda para outros deuses. Se você lê, se você prestou atenção na palavra que o irmão falou, tá certo? Exatamente, Deus mostrou a força dele, o poder dele. O Baal, o deus Baal de Baals lá, do povo lá, não mostrou. É a Bíblia que fala, não é eu que diz. Se você estudar e ler a Bíblia, exatamente desde o princípio da geração, existem os adoradores de imagem, existem exatamente as pessoas que creem nesses deuses, que realmente eles não têm boca que falam, eles não têm ouvido que ouve, eles não têm olhos para te enxergar, eles não têm braço para te tocar, mas um Deus que eu conheço, ele é capaz, porque a palavra dele diz que ele andou na terra, ele curou mulher de fluxo de sangue, ele fez cego enxergar, ele fez paralítico andar, ele botou a orelha de um cara que foi cortado a orelha, então ele fez maravilhas. Mas lamentavelmente no planeta Terra existem pessoas que acreditam em outros deuses. A palavra de Deus falou para Tomé bem assim: Tomé, estou aqui. Já que os meus discípulos falaram que eu estive e você não creu, você não acreditou, eu estou aqui. Não seja incrédulo. Não crê só se você vê. Não acredita só se você tocar. Quantos exatamente neste planeta estão exatamente dessa forma? Tocando aquilo que não tem resposta. Adorando aquilo que não ouve e não faz nada. Porque um só é capaz de fazer. Se você neste momento estiver enfermo, só tem um que vai te curar. Neste momento, se você estiver desesperado, só tem um que vai te consolar. Neste momento, se você estiver perdido, só um que vai te achar. Então Jesus falou para Tomé: toca. Está vendo aqui? Mas não seja incrédulo. Crê no Espírito Santo, crê na fé, tenha fé. Como o mensageiro falou. Aquele povo achava que poderiam fazer, mas jamais poderiam fazer. Aquele povo achava que poderia existir, mas não pode existir. Só existe um. E este um se chama Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro que realmente eu e você possamos acreditar e confiar. Porque a resposta dele vem na hora e no tempo que ele a qual achar que eu e você somos merecedores. Porque nós já, desde o início eu falei, nós não somos merecedores de nada. Mas pela misericórdia de Jesus, com esta palavra, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Por isso que hoje muitos desses que estão nesse planeta aí ainda não foi queimado com fogo, porque Jesus está na intercessão. E quando a palavra de Deus fala, quando você quiser orar ao Pai, ora a Ele: Pai nosso que está no céu. Só tem esse. Jesus, o meu único filho, estou dando para morrer numa cruz por causa de mim e por causa de você, os pecados. A todos vocês, uma excelente tarde de sexta-feira. Aonde você estiver, que Deus possa abençoar, iluminar, proteger o único Deus, o verdadeiro Deus, e intermédio do teu Filho amado Jesus, que você tenha a sexta-feira, um final de semana abençoado. Amanhã, se for assim, da vontade de Deus. Se for da permissão de Deus, eu quero estar aqui amanhã. Se Ele achar que eu mereço estar aqui amanhã. Se não achar, que Ele também venha, que busque, e eu sou agradecido por tudo que Ele tem feito. Até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.